Fala, moçada! Dando continuidade ao nosso curso de matemática básica e retirando esse véu que tampa a sua visão, não te deixa aprender e você morre de medo de fazer uma divisão como essa. Mas antes de começar, não posso deixar de pedir aí você para se inscrever no canal, ativar o sininho e dar aquele likezão para dar força para nós aí, beleza? Mas vamos trabalhar. Queridos, essas suas divisões, não assistir os vídeos anteriores é extremamente importante que você assista todos os vídeos anteriores, porque cada caso é um caso na divisão. E aí, para você não embolar as ideias, é importante que você siga aí a nossa sequência. Mas vamos para esse caso. Lembra que a estrutura da divisão, a gente sempre começa falando sobre a estrutura da divisão, dividendo, divisor, quociente e resto. Então essa é a estrutura da divisão. Depois, vamos lembrar o que a gente tem que observar. O dividendo, ele é maior ou igual ao divisor? Neste caso, não. O dividendo não é maior do que o divisor, então é o nosso primeiro problema. Dividendo menor do que o divisor. Segundo problema, o dividendo é um decimal. Isso tudo está nos vídeos anteriores aí, cada exemplo desse, tá? Aqui a gente já tem os dois problemas ao mesmo tempo. Dividendo menor e dividendo sendo um decimal. E aí como é que nós vamos tirar aí essa vírgula? Mas vamos lembrar de um detalhe. Eu tenho que tirar a vírgula, mas eu também tenho que observar que o dividendo é menor. E aí uma coisa que a gente fazia nos vídeos anteriores era o seguinte. Quando você tinha uma vírgula aqui no dividendo, você andava com a vírgula uma ou duas casas, três casas. Nesse caso, eu teria que andar duas casas para a direita. Andei uma, 0,5. Andei mais uma para a direita, vai dar 5. Andei duas casas, significa dizer que eu estou multiplicando aqui por 100. E aí, o que a gente fazia? A gente multiplicava esse cara aqui também por 100. Já que a gente multiplicou esse por 100, aqui também eu multiplico por 100. Isso é nos exemplos anteriores. Só que, já vamos abrir esse parênteses enorme, porque essa é a sua primeira dúvida. Por que nesse caso eu não vou multiplicar os dois lados por 100? Por que nesse caso eu vou andar de fato duas casas para a direita, mas eu não vou multiplicar o divisor por 100? Já que andar duas casas para a direita significa dizer que eu estou multiplicando por 100. E eu fiz isso no vídeo anterior. Só que a nossa primeira observação. No vídeo anterior, o dividendo, de fato, era um número com vírgula. Porém, ele era maior do que o divisor. Então, se eu multiplicasse esse cara aqui por 100, eu também teria que multiplicar esse cara por 100. E eu falo isso pra você. Olha, é obrigatório. Se você multiplicar por 10, quer dizer, andar uma casa só pra direita, você multiplica por 10 aqui e multiplica por 10 aqui. Mas naqueles exemplos, o dividendo ele era maior do que o divisor. Então, multiplicar os dois lados por 100 ou por 10 não o tornaria menor do que o divisor. Ele continuaria sendo maior do que o divisor. E eu sou obrigado a fazer isso. Por quê? Porque se eu mexo de um lado, eu também tenho que mexer do outro. Só que neste caso, em que o dividendo ele é um número decimal e ele é menor do que o divisor, eu também vou ter que mexer do outro lado. Só que eu mexo do outro lado de uma forma diferente. Meu primeiro passo é, de fato, andar com a vírgula. Vou andar com a vírgula quantas casas? Andei uma casa, vou andar outra casa. Só que eu ando duas casas, teoricamente eu tenho que multiplicar por 100, porque eu multipliquei por 100 aqui. Então, professor, multiplica por 100 ou 20? Não, você não vai fazer isso. A partir do momento que você anda uma casa, vai aparecer aqui o 0, andei uma casa, 0, Por que vai aparecer o 0, aqui embaixo e não vai aparecer um vezes 10 aqui? Então eu andei uma casa, quer dizer que eu multipliquei por 10 esse cara. Então por que não vai aparecer um vezes 10 aqui no 20? Porque se eu fizer isso, o meu problema continua. Qual é o meu primeiro problema detectado? Dividendo menor do que o divisor. Então eu não posso fazer isso. Então a partir do momento que eu ando uma casa para a direita, eu vou colocar o 0, aqui. Eu vou manipular aqui no quociente. Neste caso, em que o dividendo é decimal e menor do que o divisor. Só que eu preciso andar mais uma casa. Por quê? Porque eu quero tirar a vírgula. Então eu ando mais uma casa, o que eu faço? Eu acrescento mais um 0 aqui no quociente. E eu não mexo no divisor. Porque se eu mexer no divisor, eu estou tornando o divisor maior do que ele já é. E lembra que para eu conseguir efetuar a divisão, o dividendo ele tem que ser maior do que o divisor. Então, meu primeiro problema está parcialmente resolvido. Esse 0,05 virou 5. E aqui eu vou ter 20 e no quociente 0,0. E aí, a importância de você ver os outros vídeos para você entender a diferença desses exemplos. Porque a frase cada caso é um caso
da divisão faz muito sentido, beleza? Eu continuo com o problema. Eu tirei um dos meus problemas, a vírgula não existe mais, mas eu continuo tendo dividendo menor do que o divisor. Então o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar mais um zero, eu vou multiplicar por 10. A verdade é essa, estou multiplicando esse cara aqui por 10, porque esse cara deixa de ser 5 e passa a ser 50, e eu acrescento mais um zero aonde? Aqui. Professor, por que cargas d'água você não multiplicou esse cara por 100 aqui e depois multiplicou ele por 10 aqui? Porque lembra que o meu objetivo é tornar o dividendo maior do que o divisor. Se eu mexer no divisor, ele continua sendo maior do que o dividendo. E o dividendo tem que ser maior ou igual ao divisor. Por isso que ao invés de multiplicar esse cara por 100, a gente vem aqui no quociente e coloca 0,0. E acrescentamos mais um zero aqui porque a gente teve que acrescentar mais um zero aqui. A gente andou com a vírgula mais uma casa para a direita, digamos assim. Então a gente multiplicou mais uma vez aí nesse caso, agora por 10. Tá claro isso para você? Então é extremamente importante. Teve dúvida? Escreve nos comentários, beleza? Vamos continuar. Dá para começar agora a divisão? Agora dá pra gente começar, porque eu tenho um dividendo maior do que o divisor. Qual é o número que eu vou multiplicar por 2, que vai chegar próximo de 50? O número que eu vou multiplicar por 20, que vai chegar próximo de 50? Já entreguei a paçoca e já falei que é do 2. 2 vezes 20, 40. Então, 50 menos 40, 10. Olha que loucura. Temos um dividendo menor do que o divisor. O que fazer agora, já que nós temos um dividendo menor do que o divisor e não dá para você efetuar? O que você vai fazer? Você vai acrescentar um zero aonde? Vai acrescentar um zero aqui. Esse acréscimo do zero aqui, né? Esse acréscimo do zero, depois que você já iniciou a divisão, iniciou o processo, a gente trata dele nas outras divisões, nos outros vídeos, tá? Qual é o número agora? Ah, professor, acrescenta outro zero aqui? Não. Você vai acrescentar o zero aqui e vai tocar o barco. Qual é o número que eu vou multiplicar por 20, que vai chegar próximo de 100? A gente já sabe aí que é o 5. 5 vezes 20, a gente já sabe que vai ser 100. 100 menos 100, 0, 0, toca o barco. Esse exemplo aqui é importantíssimo. É importantíssimo porque tem vários detalhezinhos aí que você dá essa travada, beleza? Vamos para o nosso próximo exemplo. Olhei para esse cara e já vi que o dividendo ele era menor do que o divisor. Dividendo menor do que o divisor é um problema, fato. Quando é dois números naturais é um problema. Quando é número decimal, já enrola mais ainda no meio de campo. Então, primeiro passo, eu vou tirar essa vírgula. Lembra que eu vou andar com essa vírgula para a direita. Eu vou andar uma casa só, porque eu andando uma casa eu já resolvo o meu problema. Andar uma casa é a mesma coisa que multiplicar esse cara aqui, ó, por quanto? Por 10. Mas eu não posso multiplicar o divisor por 10. Eu não posso, porque o divisor é maior do que o dividendo. Então eu não posso tornar ele maior do que ele já é. Diferente do exemplo do vídeo anterior. Se eu não posso multiplicar esse divisor por 10 e eu preciso, se eu mexo no lado esquerdo, eu tenho que mexer do lado direito, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um 0, acrescentei um 0, eu passo a ter 15 dividido por 40 e embaixo meu 0, e aí eu olho para essa divisão e percebo que 15 ainda é menor do que 40. Eu tenho dividendo menor do que o divisor. O que eu faço? Eu ando mais uma casa para a direita, multiplico por 10 mais uma vez. Vou acrescentar mais o 0, que é a mesma coisa que multiplicar por 10. E eu não vou multiplicar o 40 por 10, eu não posso. Porque ele não pode ficar maior do que o divisor. A minha ideia é deixar eu não posso multiplicar o 40 por 10, porque eu não posso deixar o divisor maior do que ele já é. A minha ideia é tornar o dividendo maior do que o divisor. Se eu multiplico por 10, esse divisor continua sendo maior do que o dividendo, e aí a minha chance de começar a dividir, ela vai por água abaixo, porque a regra é, o dividendo tem que ser maior ou igual ao divisor. Então se eu não posso fazer isso, eu não posso multiplicar por 10, e eu preciso também mexer do lado direito, eu vou acrescentar mais um 0. Foi exatamente o que eu fiz aqui. Agora sim, agora eu tenho um dividendo maior do que o divisor, eu posso iniciar o processo de divisão. Procurar o número, que é o ser multiplicado por 40, chegue próximo aí de 150. Tabuadinha na cabeça, nessa altura do campeonato. Você já treinou a tabuada, a gente vem pedindo isso desde o primeiro vídeo, treine a tabuada. 3 vezes 40, você sabe que é 120. Vamos lá, 150 menos 120, já sei que vai me sobrar 30, olha que loucura. Eu tenho aí o dividendo menor do que o divisor. Você já está cansado de saber o que você vai fazer. Vai acrescentar um 0
e vai agora procurar o número que ao ser multiplicado por 40 chegue próximo de 300, né? Tabuada na cabeça, 4 vezes 8, 28, então 40 vezes 8, 280. Isso aí você tem 4 vezes 8, 280, minto, 4 vezes 8 é 32, tabuadinha na cabeça, o professor não tabuada, hein? 4 vezes 8 aí é 32, 4 vezes 7, que é 28, então 40 vezes 7, 280. Então vamos aí no 280, colocar o 280 aí, 300 menos 280, nós temos o nosso digníssimo 20. E aí, mais uma vez, a gente tem na situação em que o dividendo, ele é o quê? O dividendo, ele é menor do que o divisor. Você vai acrescentar, de novo, né? Já sabe o que fazer. Acrescenta um zero, segura a mão e vai procurar o número que ao ser multiplicado por 40, chegue próximo aí de 200 ou né? Seja ali de fato 200. 4 vezes 4 é 16, não pode ser o 4. 5 vezes 4 é 20. Então 5 vezes 40 eu já sei que é 200. Vamos colocar o nosso 5. 5 vezes 40, 200, subtração 00. Então você já sabe que 1,5 dividido por 40 é 0,0375 e 0,05 dividido por 20 é 0,025. Então essas duas divisões aí já traz um pouco mais de artimanha, de artifício, que você tem que ficar ligado. Forte abraço, não esquece do nosso like.